A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. A coisa mais importante na sua vida é a palavra de Deus. Quando você ora a Deus e você pede coisas a Ele, o propósito dele não é dar coisas a você. Deus não quer dar a você uma casa. O propósito dele não é dar a você um carro. O propósito dele não é dar a você dinheiro. Muitas vezes pedimos coisas, mas o plano de Deus não é nos dar coisas. Porque muitas vezes este é o foco errado. Quando pedimos coisas a Deus, é claro que Ele diz: peça e vos será dado. Busque e encontrará. Bata e será aberto para você. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Sim, ele diz isso. Mas você tem que entender que, quando se estuda as Escrituras, ele tem uma mensagem para bebês e ele tem uma mensagem para os espirituais. Quando você cresce no seu conhecimento de Deus, você descobre que tudo aquilo que alguma vez você desejou já foi dado a você na palavra dele. Você descobre que, na verdade, não precisa pedir a ele nada. É de impressionar. Há uma comunhão para a qual ele nos chama que tira completamente das nossas vidas a consciência da necessidade. Jesus não tinha consciência de necessidade. Que lugar para estar? Que lugar para estar onde você não tem consciência de necessidade? Em 1 Coríntios capítulo 1, vejam o verso 9. 1 Coríntios capítulo 1 e verso 9, vejam isso. Ele diz: Deus é fiel. Você está vendo na tela? Deus é fiel, por quem vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Isso quer dizer que vocês foram trazidos a uma consciência, uma parceria, uma união familiar com Jesus Cristo. Se isso é verdade, de que no mundo você poderia ter necessidade? Se isso é verdade, eu quero que vocês olhem isso. Sabe, eu tenho uma abordagem com a palavra de Deus. E essa abordagem é: se Deus diz, eu tenho apenas uma resposta para isso. Sim. Sim.
Porque é a palavra de Deus, vejam. Ele diz, Deus é fiel, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Se isso é verdade, do que no mundo você pode ter necessidade? Agora guarde isso na mente e vamos para Romanos capítulo 8, começando do verso 14. Romanos capítulo 8. Pois tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Próximo verso. Porque não recebestes o espírito de escravidão outra vez para temer, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ok, próximo verso. O espírito, agora a versão antiga da King James, que é a que estamos usando, se refere a ele como uma coisa, mas sabemos que ele é uma pessoa, ok? Mas vamos ler. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você sabe do que ele está falando aí? Há um testemunho dentro de você que você é filho de Deus. Quando você nasce de novo, quando você recebe a vida eterna de Jesus Cristo, o Espírito de Deus testifica com o seu espírito. Há um conhecimento bem lá dentro de você. Você apenas sabe porque que Ele é o seu Pai. Aleluia! E a razão para isso é que o Espírito Santo testifica com o seu espírito. Ele te diz por dentro, você é filho de Deus. Então, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque nascemos de novo. Agora, veja o seguinte. E se somos filhos, ou seja, se isso é verdade, que nós somos filhos de Deus, isso quer dizer que somos herdeiros. Se somos filhos, então herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se nós somos filhos de Deus, como o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, ele diz, se isso é verdade, quer dizer que somos herdeiros de Deus. E se somos herdeiros de Deus, ele diz, somos co-herdeiros com Cristo. Não coadjuvantes, mas co-herdeiros. Você já teve uma conta bancária conjunta com alguém? Deixa eu dizer como funciona. Se é uma conta conjunta, tudo que está naquela conta pertence a você como pertence a outra pessoa. Você não tira nada da conta sem ela, ela não tira nada sem você. Foi para isso que ele nos chamou. Ele diz, Deus é fiel por quem foste chamados, à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele diz que somos co-herdeiros com Cristo. Se nós somos co-herdeiros, pelo que neste mundo você está pedindo? Existe uma herança para você. Deixa eu mostrar outra coisa. Certo, livro de Atos, capítulo 20 e verso 32. Atos, capítulo 20 e verso 32. Agora o apóstolo Paulo está escrevendo isso, e ele diz, agora, irmãos, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, a qual é poderosa para edificá-los e lhes dar uma herança entre todos os que são santificados. Uma herança para você. Ele diz a palavra pode entregar nas suas mãos uma herança. Pense sobre isso. Veja, por que a palavra de Deus precisa ser pregada? Você percebe que pode ser cristão há muito tempo, por muitos anos, e nunca saber dessas coisas, e porque você não sabe delas, você não pode se apropriar dos benefícios para a sua vida.
E se você não sabe, você sofre na vida pensando que apenas o que você vê ao seu redor é o que te pertence. Mas somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Não somos pessoas ordinárias. É por isso que ele diz que quando você nasce de novo, você nasce no reino de Deus. Colossenses capítulo 1. Vamos ver isso. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de sermos participantes. Agora, sabe, quando você lê a versão King James, às vezes, você pensa, como alguns pensam que Deus fala King James, sabem? Mas isso pode ficar mais simples. Olha o que ele está dizendo aqui. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos, ou seja, ele nos qualificou. Ele nos qualificou para sermos participantes da herança dos santos na luz. Quer dizer, no reino da luz. Próximo verso. Que nos resgatou. Agora notem o tempo passado, voltem para o verso 12. Voltem para o verso 12. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos, que nos qualificou. Ele não está para fazer isso, ele não espera fazer, ele não está prometendo fazer, ele já fez. Veja o tempo verbal. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos, nos qualificou. Você não se qualifica por si mesmo. Ele qualificou você por Jesus Cristo. Então ele diz que nos tornou dignos para participar da herança dos santos na luz. Próximo verso. Que nos libertou do poder das trevas. Ou seja, ele nos libertou da autoridade das trevas. Trevas, sabe, representam os poderes do mal, demônios e o diabo e suas obras. Mas ele diz que ele nos libertou. Ele não diz que se orarmos o bastante acontecerá. Ele diz que ele já fez. Você vê isso? Ele já fez isso. Se ele já fez, qual deve ser minha resposta? Essa é a pergunta certa. Veja, aprenda a responder a Deus. Aprenda a responder a Deus. Esse é o segredo do cristianismo. A sua resposta a Deus é onde está a sua bênção. Veja, você não lê a Bíblia apenas, lê e põe de lado, você responde a Deus. Você responde a Deus. Lembram daquele jovem, Samuel? Quando Deus o chamou, ele era apenas uma criança. Ele estava na casa do sacerdote. E Deus falou e o chamou pelo seu nome. E disse, Samuel! E Samuel pensou que o sacerdote o estava chamando. Quer dizer que Deus fala com voz de homem. E frequentemente com uma voz familiar. Se fosse uma voz estranha, ele saberia que aquele não era o sacerdote Eli, mas a Bíblia diz que ele correu para Eli e disse, Senhor, você me chamou? E ele disse, não chamei você, volte para dormir, é de noite. Ele voltou para a cama, Deus chamou de novo. Ele correu de volta para Eli. E o sacerdote disse, eu não chamei, volte para a cama. Voltou para dormir, Deus chamou de novo. Não é maravilhoso que Deus chamou várias vezes e no caminho dele até Eli, Deus não o interrompeu e disse, pare garoto, sou eu que estou falando com você. Sabe, e às vezes alguns dizem, se fosse Deus, ele não teria me deixado ir até Eli, ele tinha parado e dito, filho, sou eu falando com você, mas não é assim que Deus opera. Leia a história você. Ele correu de novo para Eli. Até que a Bíblia nos diz que o sacerdote percebeu que o Senhor tinha chamado o garoto. E então, ele foi ensiná-lo agora. Ele disse, Samuel, na próxima vez que você ouvir esta voz, você tem que responder. Entendem? Você tem que responder.
E então ele o ensinou como responder. Ele disse: você não responde correndo por aí, procurando a voz? Ele já sabe onde você está? Ele disse: você diz: fale, Senhor, pois o teu servo ouve. E o garoto disse: sim, Senhor. Voltou para a cama. Certamente Deus chamou de novo. E dessa vez, Samuel disse: fale, Senhor, pois o teu servo ouve. E a Bíblia nos diz que Deus comunicou a sua mensagem ao garoto. Aprenda a responder a Deus. Estão me ouvindo? Responda a Deus. Às vezes, o Senhor chama a nossa atenção com coisas muito simples. E dizemos: ei, o que foi isso? Uma vez ministrávamos numa grande cruzada, e um senhor que estava doente há muito tempo, ele mal podia se sentar. Ele vai e se levanta. O colocaram numa cadeira. E ele estava ali, esperando que, de alguma forma, a hora da oração chegasse. Não disseram a ele exatamente o que fazer, mas quando todos começaram a orar, ele deu seu testemunho depois. Ele disse: eu ouvi uma voz, e aquela voz disse a mim: levante-se, fique de pé. Ele disse: eu olhei ao redor para ver quem falava comigo, e eu notei que todo mundo estava orando. Mas então eu pensei: será que ele não sabe que eu não posso levantar? Ele ficou esperando. A voz disse de novo: levante e fique de pé. E então ele diz: eu respondi. Eu me levantei e eu percebi que eu estava perfeitamente normal. Ele estava curado. Uma mulher estava doente com câncer. Seus filhos a trouxeram ao encontro. Ela estava sentada. Então, ela disse: eu senti uma mão me tocar. Alguém me tocou. E disse: você está curada? Eu me virei para dizer obrigada, mas não havia ninguém ali. Mas alguém me tocou. Glória a Deus. Eu amo quando o Espírito Santo ministra a nós. Quando ele vem entre nós e faz seu trabalho. A mulher disse: eu olhei ao redor para ver quem havia me tocado. Ninguém tocou, mas alguém me tocou. E disse: você está curada? Finalmente, ela disse: eu me ajeitei. E eu disse à minha filha: por favor, me levante. Minha filha disse: como você está? Ela disse: eu disse a ela: eu estou curada. Então ela tentou me pegar, me pôr de pé, e assim que ela me pôs de pé, ela disse: eu sentia as minhas pernas como novas. De repente eu recebi força. O câncer desapareceu. Ela estava normal. Eu vou contar outra história. Havia uma senhora que estava doente há muitos anos. Ela chorava, 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 levavam para o hospital, tentavam de tudo. Ela não conseguia usar uma cama normal, tinham que usar placas. Madeira. E a colocaram na madeira, só para ela ter um pouco de alívio. E mesmo dessa forma era difícil dormir à noite. Ela disse: eu chorava todo dia. Todo dia. Eu chorava para Deus todo dia para Ele me ajudar. Ela disse: um dia, me trouxeram alguns DVDs do pastor Chris. E eu estava ouvindo, e em uma das mensagens, o pastor Chris disse: não chore. O choro nunca vai mudar nada. Ela disse:
Eu nunca ouvi isso antes. Eu achei que se eu chorasse o suficiente, ele me ouviria. Mas o pastor Chris disse, não chore. Nada vai mudar pelo choro. Ela disse, então o que eu faço? Ela estava ouvindo a mensagem. Haja na palavra. Você tem que agir na palavra. Ela disse ao seu filho e ao seu marido, ela disse, me leve a esse encontro. A levaram ao encontro. Eu estava quase encerrando o encontro naquela tarde. Era domingo de manhã, mas agora tinha se estendido até a tarde. Eu estava prestes a encerrar. E trouxeram essa mulher à plataforma. Ela, o filho e o marido. A colocaram no chão. Eu disse, mulher, você está pronta para ser curada. E agora ela não chorava mais. Ela estava pronta para ser curada. Eu disse ao marido, você está pronto para sua esposa ser curada? Sim. Eu disse, diga a doença para deixá-la. Sim. Eu disse, você ora. Use o nome de Jesus, diga essa doença para ir embora. E ele fez. Eu disse que ela estava curada. Ela levantou, perfeitamente normal. Perfeitamente normal. Aleluia. Jesus Cristo não está apenas vivo, Ele está conosco. E se importa conosco. Toda vez que estamos em comunhão com Ele, Ele nos disse para levar sua mensagem aos confins da terra. E é isso que você está fazendo, na parceria com o Evangelho. É isso que está fazendo. Por isso estamos aqui, para levar a mensagem dele àqueles que ainda não o conhecem. Então nós somos uma luz para o mundo em trevas. Glória a Deus. Sim, nós somos. Na nossa jornada para ganhar almas e mudar vidas, encontramos uma necessidade de crescimento espiritual. Uma necessidade de crescimento espiritual. Não basta nascer de novo. Há muito mais em Deus para desfrutarmos. O quanto de liberdade no Espírito você desfruta depende do conhecimento espiritual da palavra de Deus que você tem. Não esqueça disso. A liberdade espiritual que você vai desfrutar, as bênçãos de Deus que você vai desfrutar na vida, dependem do conhecimento de Deus que você tem em seu espírito. Quanto menos conhecimento, menos bênçãos desfrutadas do Espírito vão fluir em você. Quanto mais conhecimento, mais controle você tem na sua vida. Mais conhecimento da palavra de Deus, mais controle. E você descobre que o tempo todo o crescimento que você experimenta na sua vida, nesta comunhão com o Espírito Santo, isso vai elevando você, elevando você, elevando você. Quando os homens disserem que estão humilhados por causa das suas experiências, você terá outra mensagem. É isso mesmo? Haverá o quê? Elevação. Deixa eu dizer isso a você. A cada um de nós é dada a oportunidade de enfrentar os desafios que estão planejados para nós. O que eu vou enfrentar na vida não é o que você vai enfrentar na vida. Mas o que quer que cada um de nós enfrente, é para isso que nós fomos preparados. Você está ouvindo o que eu estou dizendo agora?
A nenhum de nós é dado mais do que podemos carregar. Não. Você, mulher, pode dizer bem: você não sabe o que eu passo sustentando minha família inteira. É duro. É doloroso. Meu marido morreu. Meus filhos estão crescendo e não há ninguém para me ajudar. Isso não vai mudar a situação. Lembra do que dissemos? O que você vê é o que você consegue. É um princípio. O que você vê é o que você consegue. Eu disse a vocês, a fala cria ondas sonoras, certo? A fala cria ondas sonoras. E a matéria-prima original para a criação é o som. Porque esta é a energia produzida por palavras. Pegaram isso? É a energia produzida por palavras. Quando Deus falou, a criação veio a ser. Agora, isso é muito importante. Muito importante. Por que Deus falou? Por quê? Porque por falar... deixa eu te dar o princípio de uma forma simples. Quantos aqui já ensinaram uma criança a falar? Quer dizer, se você está na África do Sul, você tem cerca de 11 línguas oficiais para falar, certo? E há poucas pessoas que falam todas. A maioria fala aquela que foi ensinada em casa. Vamos ver isso. Vamos ver um princípio simples. Como pode uma criança crescer falando Zulu? Não é só porque você nasce com pais que falam Zulu que você fala Zulu. Não é automático. Só porque seus pais falam afrikaner, não quer dizer que o filho vai crescer falando afrikaner. Há algo que chamamos codificação sonora. Eu quero dizer algo a vocês que pode ajudar vocês, porque algumas vezes há coisas que vocês não conseguem definir tão facilmente. Agora isso vai ajudar. Glória a Deus. Ok. Código sonoro. Eu acho que eu deveria dar a vocês uma pequena definição. O que é código sonoro? O código sonoro é a atribuição de significado, interpretação e comunicação de som ou os processos cognitivos para a criação de uma linguagem. Devo dizer de novo? Ok. Eu disse que o código sonoro é a atribuição de significado, interpretação e comunicação de som ou os processos cognitivos para a criação de uma linguagem. Pegaram agora? Querem mais uma vez? Ok, mais uma vez. Eu disse que o código sonoro é a atribuição de significado. Se eu digo, por exemplo, haha, e eu digo a vocês, haha quer dizer pare. Da próxima vez que eu disser haha, apenas você, a quem eu contei o significado de haha, vai entender o código. Para todo o resto, eu sou um bárbaro.
Vão dizer o que é haha? Eu não sei o que quer dizer. Mas porque eu disse a você, eu atribuí um significado a haha? Eu disse quando eu disser haha, quer dizer pare. Você sabe o significado, o resto deles não sabe. O código sonoro é a atribuição de significado, interpretação e comunicação de um som ou os processos cognitivos para a criação de uma linguagem. Desta forma, o código sonoro é a instrução, significado, sentido ou informação incluídas na onda sonora. Ouviram isso? Eu vou repetir a última parte. Eu disse, desta forma, o código sonoro é a instrução, significado, sentido ou informação incluídas em uma onda sonora. O que quer dizer que há uma mensagem em uma onda sonora que está codificada dentro desta onda. Então, como nos princípios dos quais já falamos, quando estávamos nos referindo a esta dualidade da partícula sonora, ok? Explicamos isso antes. Ainda há aquelas que têm outro lado para a onda sonora e eles a veem como uma partícula. Então falam da partícula sonora. Então, para uns é uma onda, para outros é uma partícula. Ok? E eu falei a diferença. Vocês lembram? Ok. Então, quando você está instruindo uma criança, o que você está fazendo? Ensinando uma língua à criança, sabe o que está fazendo? O que está fazendo? Sabe o que está fazendo? Você está codificando o som naquela criança. Como você começa esse processo? Falando com a criança. Você fala com a criança. Quando você fala com a criança, você transmite algo à memória daquela criança. Não é assim? Se você está falando Zulu com uma criança, ele não vai ficar falando espanhol. Você está dando a essa criança o código sonoro para a língua Zulu. E então, fazendo isso, esta memória, ela captura a mensagem. Se alguém chega falando espanhol, ela não entende. Por quê? Porque existe um código sonoro no seu sistema. E este código sonoro é Zulu. Vem? Então palavras em Zulu querem dizer algo para ela. Espanhol não significa nada. Até que você venha e codifique espanhol. Mas se você não fizer isso, a língua espanhola não está lá. Então, eis o que Deus fez. Deus falou para que a criação viesse a ser. Como ele fez isso? Palavras. Lembrem, na manhã que falamos sobre o que ele disse, na experiência sonoluminescence, ok? Quando Deus disse, haja luz, o que aconteceu? A luz veio a ser. Mas ele falou as trevas. E a luz saiu das trevas.
E então em Gênesis capítulo 1, em todo lugar vemos Deus falando, dizendo, haja isso, haja aquilo, haja... Por que Deus simplesmente não fez? Por que falar? Mesmo depois que ele fez o homem, à sua imagem, ele falou ao homem. Por que Deus tinha que falar? Porque por falar, você cria um código sonoro. Estão acompanhando? Ao falar, você cria um código sonoro. Isso é muito importante. Isso é bem simples, certo? Tem um cara, um cientista que fez um experimento sobre o efeito das palavras. O efeito das palavras na água. Um experimento muito importante. E ele descobriu, sabe, ele tinha estes volumes de água em recipientes diferentes e ele falava aos diferentes recipientes de água. E depois de um período, cada um deles formou certos cristais. Naqueles para que ele falou coisas boas, formaram-se belos cristais. Ele falou palavras de amor. Você é maravilhoso. Você é bonito. Você está crescendo bem. E resultaram belos cristais. Ele disse ao outro, você é feio. Terrível. Mal. Eu te odeio. E formaram-se cristais muito feios e mirrados, cristais deformados. Então, qual foi a lição? O corpo humano é formado mais de 70% de água. Entendem? Então mais de 2/3 do seu corpo físico é água. Então quanto mais você fala palavras negativas para você mesmo, para seu corpo, mais deformada a água se cristaliza. E se você continuar ao longo do tempo, se alguém não te parar, como eu estou tentando te parar agora, quando você chegar a uma certa idade, se não chegar antes, o problema aparece. É resultado da deformidade dos cristais de água no seu corpo. Você falou morte para si mesmo sem saber. E agora vem a colheita. Cristais deformados, que vêm de mentes deformadas. Sabe, aprendemos muito com o mundo ao nosso redor. Pegamos tudo o que é negativo e levamos para casa. O que aprendemos lá de fora, dos amigos que nos influenciam, levamos para casa. Levamos a linguagem para casa. E falamos essa linguagem em casa. E dizem, essa coisa está me matando. Você não estava falando assim antes. Você pegou no trabalho. Há um cara que senta do seu lado no trabalho, que fica dizendo, esse trabalho está me matando. É a melhor forma que ele tem para se expressar. E então você gosta, pega isso e leva para casa. Essas crianças estão me matando. E você acha que não importa? Importa. Você está destruindo os cristais de água no seu corpo. O seu corpo é 70% de água e responde às palavras. É um experimento comprovado. Tente em casa. Esse trabalho está me matando. Ok.
Continue. Daqui a 2 anos, o que acontece? Eu estava no trabalho ontem. Não sei o que aconteceu. De repente descobri que não consigo mais me endireitar. Eu fui ao médico e ele não encontrou o problema, mas como encontraria um problema? Veio das suas palavras. Entendem o que eu digo? É por isso que eles checam, procuram e não conseguem achar o problema. E às vezes quando encontram um problema, há muitos problemas. Só você. 17 doenças. 1, 2, 3 é o ouvido, e então é o pescoço, e então algo nas costas, e então também a perna direita e o pé esquerdo. E sabe, 5 dedos, eles têm problemas. E então a espinha tem algo de errado com ela, e o olho direito, e então só você. São os cristais de água no seu corpo. Agora estão deformados. Isso começou com uma deformação na sua mente. A deturpação dos seus pensamentos. Você foi pegando todos os termos errados e usando. E você pensou que era apenas o efeito do tempo. O que a Bíblia diz? Romanos capítulo 12 para os filhos de Deus. Romanos capítulo 12. Do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, vê, ele está falando com irmãos, aqueles da casa de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, ou seja, o seu ato espiritual de adoração. Apresentar seu corpo santo, santo quer dizer o quê? Separado para Deus. Não sujeite o seu corpo às palavras do mundo. Mas, verso 2, e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, transfigurar-se, pela renovação da sua mente. Viram isso? Renovação da sua mente, mudar a sua forma de pensar. Não pense que não importa. Porque quando você descobrir que importa, será tarde demais. Tarde demais. Tarde demais. Sabe, ontem vocês viram quantas pessoas, eu não sei, mais de 100 delas, que foram diagnosticadas com câncer. E você vai perguntar a cientistas e eles não têm certeza da causa do câncer. Agora vocês estão quietos. Sim, porque estavam aqui, vocês viram. Havia jovens e velhos, o câncer não respeita. Jovens e velhos. Você tem que mudar sua forma de pensar. Mude sua forma de pensar. Você está mudando sua forma de pensar? Vamos ver algo, um pedido de oração extraordinário de Jesus. Ok? Nos ensinando como orar. E ele faz um pedido extraordinário. Uma coisa maravilhosa. É tão simples, eu disse, a palavra de Deus é simples. Muito simples. Evangelho de Mateus capítulo 6. Vamos ver o verso 10. Encontraram? Vamos ler a partir do verso 9. Jesus estava ensinando aos discípulos, disseram a ele, Mestre, ensina-nos a orar. E então ele diz, portanto orareis desta maneira. Ele disse, orem esta oração. Eu quero que vocês olhem aí, o que vocês estão vendo? Portanto, orareis desta maneira. Ele está nos dando um padrão. Ele não disse, façam essa oração. Então você não, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Sabe, já recitaram tanto isso que nem conhecem as palavras de verdade. Porque é sempre um coro, assim na terra. Ok.
Então vamos ver o que ele diz de verdade. Portanto, vós orareis desta maneira: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Próximo verso. Venha o teu reino. Ele disse para orarmos para que venha o teu reino. Então ele diz: seja feita a tua vontade na terra. Isso é extraordinário. Seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Jesus está nos ensinando a orar de acordo com a vontade do Pai. Ele diz: seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. A vontade de Deus. Existe doença no céu? Não. Olha o que ele... Veja isso. As palavras de Jesus. Seja feita a tua vontade na terra, assim como é no céu. Existe pobreza no céu? Não. Existe frustração no céu? Oh, Deus. Oh, que Deus te use para fazer maravilhas. Eu declaro isso sobre você. Deus fez você passar por muitas coisas. Você tem uma história rica. Algo de que realmente se orgulhar. Você trilhou um longo caminho. E agora, Deus pode te levar a um outro nível. Um futuro maior. Primeiro, trabalhando na sua mente. Vocês têm algo que a maior parte da África não tem. Sim. Glória a Deus. E se eu puder ficar nisso um pouco mais, aqui vai mais uma coisa que você tem que aprender a fazer. Algo muito importante, não muito comum na África. E é por isso que você dificilmente tem o que se chama de lendas vivas. Porque os africanos não são ensinados a apreciar líderes. Líderes ou liderança, não muito. Eles têm que ser ensinados. Eles têm que ser ensinados. Se você não ensina, eles não terão. Tem que ser ensinados. Do contrário, não terão modelos. Os mortos não podem viver diante deles de novo. Apenas os vivos podem viver. Então existe um segredo para a grandeza. Crie as suas lendas. Você pode fazer isso? Não seja enganado. A apreciação é parte da grandeza. Isso não quer dizer que quando você aprecia não critica, você pode criticar construtivamente. Mas não mate porque você critica. Construa. Faça uma discussão, um debate inteligente com autorrespeito e respeito mútuo. E ensine em nossas escolas. Porque se você não fizer isso, os jovens não saberão pelo que você lutou. Não saberão. Eles vão em outra direção. E tudo pelo que você trabalhou tão duro será uma história distante, envolta em uma atmosfera nebulosa. Nunca vão se lembrar disso. Mas o que Deus disse aos filhos de Israel? Ele disse: ensine essas coisas a seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Ensine a eles. Mostre onde você esteve. Conte a sua história. Conte a sua história. Sim. Então você se alinha, tem uma nova visão.
vê as coisas diferentes, fala diferente, porque você tem um padrão diferente. Sim. Você é diferente. Você é uma pessoa excelente. Eu acredito na excelência. Eu tenho um espírito excelente. Eu penso diferente. Porque a palavra de Deus moldou o meu pensamento. Eu tenho a froneses de Deus. Sabedoria em grego. Deus está operando em mim. Eu tenho a sabedoria de Deus operando em mim. Eu sou sábio. Se você disser isso, outra pessoa pode achar que você está se gabando. Você não está. Não, você está apenas estabelecendo a verdade. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 1, vamos ver do verso 29 ao 30. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 29. Para que nenhuma carne se glorie na sua presença. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Então, somos humildes. Ok? Nenhuma carne se gloria na presença dele, somos humildes. Mas por ele estamos em Cristo Jesus, o qual de Deus foi feito para nós sabedoria. Vem, e eu devo responder. Cristo foi feito sabedoria para mim. Então eu sou sábio. Vem, você tem que responder. O qual se tornou sabedoria de Deus para nós, e justiça, e santidade, e redenção. Cristo foi feito tudo isso para mim. Aleluia. Então eu respondo declarando quem eu sou nele. Ele é minha sabedoria. Eu sou cheio de sabedoria. Sou cheio de sabedoria. A sabedoria está operando em mim. Vocês já viram pessoas que não raciocinam corretamente? Você tem uma discussão e a forma como respondem, você se pergunta o que foi que ela ouviu. Não dá para acreditar que essa pessoa estivesse pensando assim. Parece que ela é de outro mundo. A sua tolice passou dos limites. Então você se pergunta, quem é essa pessoa? E ela não consegue ver. Sabe, ela vai dizer algo em público e ela começa e é terrível. Sabe, o que ela está dizendo? Porque a sabedoria passa por ela. Ela não consegue encontrar a sabedoria. Não se encontra a sabedoria na sala de aula. Também não está na idade. Ela vem de Deus. E então todo cristão tem acesso à sabedoria divina. Porque Jesus Cristo é a expressão física de toda a sabedoria. Ele me fez sábio. Eu digo às pessoas, eu nunca falo tolices. Eu nunca falo tolices. Não, por quê? Porque Cristo está em mim. Diga, Cristo está em mim. Eu não posso falar bobagem. Eu não posso raciocinar bobagens. Cristo é a minha sabedoria. Eu tomo decisões sãs. Eu sou esperto. Eu sou sábio. Porque Ele está em mim. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Agora vamos ler algumas passagens e quando lermos as passagens, se prepare para agir. Prontos? Glória. Ok, agora bem rápido. Vamos começar com esta. Várias passagens. A primeira é Evangelho de Mateus capítulo 13 e verso 11. É a primeira. Ele respondeu e disse a eles, porque foi dado a vocês conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, aos outros, não foi dado conhecer. Foi dado a vocês conhecer os mistérios do reino dos céus. Diga, eu entendo os mistérios espirituais.
Eu entendo os mistérios do reino. Isso foi dado a mim. Conhecer os mistérios do reino. Entendem? Compartilhamos mistérios do reino. Foi dado a nós conhecer. Próximo verso. Efésios capítulo 1, do verso 17. Efésios 1, 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, possa dar a vocês espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Isso é uma oração. Pode continuar sendo uma oração na sua vida, mas o tempo vem quando você responde a isso. E você diz, me foi dado pelo Pai da Glória o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Veja o próximo verso. Os olhos do meu entendimento foram iluminados para eu poder saber qual a esperança do meu chamamento e quais as riquezas da glória da minha herança nos santos. E então ele continua e continua assim. Eu disse, é uma resposta. Você responde, isso é sua fé. A fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus. Amém? Certo, Salmos 25, verso 14. Eu gosto disso. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem e Ele vai mostrar-lhes a sua aliança. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem. Você tem o temor do Senhor? Ele não disse o segredo do Senhor está com aqueles que têm medo dele. Não. Ele está falando de temor reverente. O seu segredo está com eles. Outros podem não saber, mas você saberá. Amém? Ok. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Quem tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e vou me manifestar a ele. Se você ama Jesus, ele vai se manifestar a você. Você está pronto para essa manifestação hoje? Ao orarmos, o Espírito de Deus vai ministrar a você de forma especial. Onde quer que você esteja, não importa a distância, os daqui da frente também. Esse lugar inteiro é a casa de Deus agora. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Ore. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.